Ok. Beleza. Estou colocando ao vivo aqui também. Segura aí, Zé, que você consegue. Olá, boa noite. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós estamos fazendo uma live um pouquinho fora do nosso horário 3, né? Todos os dias nós temos tentado iniciar 8h13 ou 23. Hoje nós mudamos um pouquinho, estamos começando um pouco mais tarde, mas estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, porque nós teremos um assunto incrível para tratar. E antes de mais nada eu quero apresentar quem está aqui junto comigo hoje, que vai me ajudar na live. Primeiro quero apresentar o Neto e queria que o Neto falasse um pouquinho sobre ele, sobre o que você faz, sobre um pouquinho sobre sua profissão. Fala um pouquinho sobre você, Neto. Boa noite, pastor Tiago. Boa noite a todos. É um prazer, agradeço o convite. Me chamo Neto de Paula e aceitei esse convite com maior alegria. Hoje eu sou, como graduação, sou economista e administrador. Também somos empresários da cidade de Anápolis, atuamos no ramo da educação, da consultoria. Então, é um prazer estar participando com o senhor hoje. Sou consultor há mais de 10 anos, atendi várias empresas no estado de Goiás e em outros estados. Okay. E você, Marlos, fala um pouquinho sobre o que você tem feito, o que você faz. Bom, praticamente nascido em Anápolis, né? Estou em Anápolis desde os 11 anos de idade. Fui empresário durante quase todo esse tempo. Depois deixei um pouco essa parte de empresário para ser consultor financeiro, na verdade, coach financeiro, onde eu trabalhei por quase 10 anos. Atualmente eu voltei a ser empresário, eu sou um dos acionistas de uma empresa de tecnologia de saúde, mas essa parte sempre, mundo financeiro, né? Então sempre estive muito envolvido, sou apaixonado com isso. Meu nome é Marlos Albert, então é um prazer também estar aqui hoje com todos que estão nos assistindo e com o senhor aí nesse momento. Amém. Diante disso, fica a pergunta: o que vocês podem passar para todos esses que estão nos assistindo na live e tal? O que eu devo fazer a nível economicamente falando, a nível de finanças? Qual é a receita? O que vocês entendem hoje que é o caminho correto a percorrer diante desse cenário que nós não temos noção do que vai acontecer nos próximos dias, meses e esse ano? O que vocês podem dar de conselho para nós? Pastor, eu vejo esse momento, para responder essa pergunta do senhor, temos que ver duas situações. E é o que nós estamos trabalhando. Nós também temos um canal no YouTube chamado Mapa do Dinheiro. E o nosso objetivo ali é falar tanto para os funcionários e tanto para os empresários nesse momento. Quando eu falei em duas partes, é pensando primeiro no colaborador, pensando no funcionário. A pergunta do senhor é: o que fazer nesse momento? Então, por uma força maior, nós estamos cumprindo, estamos ficando em casa nesse momento. E a nossa orientação sempre tem sido que tenha novas ideias, tenha insights, que possa realmente empreender, mesmo você estando ali debaixo do seu teto. Então a nossa orientação, primeiro, é que quem está em casa não fique parado, porque isso pode gerar outros impactos, principalmente, às vezes o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, dá para ir levando tranquilo, mas quando vai aumentando os dias, vai criando uma ansiedade, vai começando, a cabeça começa a borbulhar, são vários pensamentos: o que vai acontecer comigo, com a minha família na próxima semana, daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Então, nós buscamos transmitir isso para o colaborador, para que esteja em casa, que primeiro, estude. Eu acredito que é uma grande oportunidade que nós temos agora de evoluir profissionalmente, em conhecimento, não só naquela área que às vezes o funcionário trabalha dentro da empresa, mas sim uma oportunidade muito boa para ter novas competências, descobrir novas habilidades. Inclusive, mesmo essa semana eu estava conversando com o pessoal e eles perguntando: Neto, eu preciso de pagar a conta, o que eu faço? Aí uma pequena sugestão que nós damos foi: hoje, por toda essa situação, tem crescido muito o delivery, né? Então, como você está parado na sua casa, às vezes ser um entregador é uma oportunidade. Esse é o momento da gente refletir e tentar resolver a situação a curto prazo, questão financeira, porque as contas não param de chegar, né? Por mais que tenha algumas ações interessantes que vai dar uma pausa, né? Isso é o que nós esperamos, porque não é todo mundo que tem uma reserva
Então, tem que resolver a curto prazo. E na outra parte, em relação ao empresário, né? A minha ideia, e sempre que nós falamos para empresário, tem 10 anos que eu atuo como consultor de negócios, direcionado na parte de finanças, marketing e planejamento, é que esse é o momento de você se reinventar. É o momento de você repensar todo o seu modelo de negócio. Às vezes, até hoje, poderia estar numa zona de conforto, ou então não uma zona de conforto, mas sim você poderia estar estável na sua empresa, já tem os seus clientes, já tem a sua carteira, já tem toda uma equipe, e de uma hora para outra isso daí parece que foi por água abaixo. Então eu vejo isso e sempre tento levar para o pessoal, para que a preocupação não seja ao extremo do que nós estamos recebendo, que a gente consiga ter tranquilidade para nesse momento ter novas ideias. Então a sugestão que nós sempre falamos para o empresário é para ele acompanhar a tendência. Hoje a internet, que é o que nós estamos fazendo aqui, é tão engraçado. Estava conversando ali com o Ezequiel antes de começar a live, o Ezequiel falando assim, nossa, o que mais tem aqui no meu Instagram são lives. Aí ele deu uma rolada assim, mais ou menos umas 20 lives, né? Então assim, o pessoal, muitas pessoas já têm entendido isso, essa oportunidade. Então por que o empresário também não possa partir para esse lado? E hoje, até dando uma dica de negócio, hoje às vezes o empresário pode levar um pouco para a parte virtual, para a parte digital, para entregar um conteúdo interessante ou até um conteúdo gratuito para o seu cliente, para o seu seguidor, para quando a economia voltar com força total, aquele seguidor, aquele cliente, ele vai ter uma percepção muito melhor da sua empresa, muito melhor do seu serviço. Então, resumidamente, são esses dois pontos que é o que nós sempre orientamos. Partindo para o princípio do que o Neto falou, eu acho que não tem muita coisa para se fazer nesse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa para se fazer. As pessoas olham o seguinte, poxa, eu não estou indo para a rua, eu não estou indo para a minha empresa, e nunca tivemos tanta oportunidade de estar fazendo algo que é muito importante, que é capacitar. E capacitar só vem através de estudo, você seguir pessoas que têm feito a diferença. E quando você se identifica com uma pessoa que tem feito algo incrível, fantástico, e você começa então a entender qual foi o processo dela como uma pessoa de sucesso, o que nós temos que entender é que é um tempo que nós estamos em casa. Daqui a pouco está saindo pessoas na rua, talvez com muita fome de fazer algo diferente do que tem feito. Então, eu até costumo dizer o seguinte, é até uma coisa difícil de dizer, mas eu digo o seguinte, que enquanto muitos estão chorando, tem alguns vendendo lenço. Então, se esse momento fez a gente parar um pouquinho, e esse momento de parar um pouco, eu acho que tem que parar, não a pessoa que você é, a capacidade que você tem. Esse momento é um momento de você, talvez, ter uma capacitação muito grande para que, quando você voltar para o seu negócio, você que é um funcionário, você que é um empresário, seja o que você faz, se você sai com mais bagagem, com mais experiência e com mais desejo de fazer, então com certeza você vai se destacar como um profissional. Eu sempre digo que, eu vou até contar uma história interessante. Tem uma pessoa que eu conheci há uns anos atrás, e essa pessoa, ele sempre mexeu muito comigo, em termos de, sempre tem oportunidade para todo mundo. Essa pessoa trabalhava numa lanchonete na Praça Tamandaré, e ele era conhecido como Neguinho. É um cara fantástico. Ele tinha uma forma de atender as pessoas como ninguém atendia. Ele tinha toda uma estratégia de atender as pessoas como ninguém tinha. Ele falava o nome de quase todo mundo quando chegava na lanchonete. É uma lanchonete muito movimento. E durante muito tempo, eu sempre estava ali toda semana comendo ali. Ele sempre falava o meu nome, perguntava como estava a minha família, lembrava de alguma coisa da minha vida e me perguntava sobre aquilo, muito atencioso. E ele foi chamado para ir para o Jô Soares. E o Jô Soares entrevistou ele. Ele depois montou uma empresa de palestra, deu várias palestras em empresas de Anápolis, aqui no Daia mesmo, em algumas indústrias. Então eu fico pensando o seguinte, ele era um simples vendedor de cachorro-quente, numa lanchonete, funcionário. E numa coisa tão simples, ele se tornou uma pessoa tão diferente, e fez algo muito grande.
Então está na hora talvez a gente começar a pensar, parar e olhar para nós e falar o seguinte: eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu máximo. Assista as pessoas assim que se despontaram no mercado, o que eles têm feito, né? Então acho que é muito importante esse momento, a gente aproveitar e tirar desse limão uma limonada, e realmente sair muito melhor do que nós entramos nessa quarentena. Gostaria de fazer uma pergunta para os dois. O que vocês podem dar de conselho para a pessoa que está nesse momento atual e ela não tem uma reserva? E ela não se preparou, até porque ninguém tinha como se preparar diante do desconhecido. Por isso que você antecipa o desconhecido. Mas o que vocês podem dar de conselho para aquele homem, para aquela mulher que entrou nesse momento atual com dívidas e que agora possui ainda uma quantidade maior? Qual é o melhor caminho? Como se lida com essa situação? O que vocês podem dar de sugestão? Eu acho interessante, não é algo legal que está acontecendo, mas se a gente puder tirar um ponto positivo, é que praticamente todos estão parados, todos estão no mesmo nível. Difícil, pior ficaria se eu estivesse parado e você estivesse trabalhando, você estivesse parado ou outro estivesse trabalhando, porque vocês dois continuariam a vida de vocês e nós dois que estamos parados, a gente ia regredir muito mais. Então, se a gente pode tirar um ponto positivo nessa situação, é que todo mundo está parado, não está conseguindo produzir, não está conseguindo faturar. E a pergunta do senhor é: e quem não tinha a reserva, o que a pessoa pode fazer? Como todos nós aqui estamos parados, uma boa ideia seria a gente se unir. Às vezes, o senhor tem uma ideia, eu tenho uma ideia, o Marcos tem outra ideia. Às vezes nós podemos desenvolver um novo negócio, podemos empreender de uma forma diferente, podemos... Às vezes, a sua experiência de vida pode ser uma oportunidade muito grande para você. Ah, mas eu não tive estudo, eu não tive empresa. Beleza, mas você é mãe de 3 filhos. Quem sabe você não pode começar a montar um curso sobre criação de filhos? Ah, mas eu não tive estudo, minha idade já está avançada. Não, bacana, mas você cuidou de 5 filhos, de 12 netos. Será que você não tem uma experiência na sua vida que você pode transmitir para outras pessoas, não? Ah, beleza, eu sou um jovem, não estava preparado, não tinha nenhuma reserva e não tive meus pais ao meu lado, não tive minha família ao meu lado. Então você, com essa particularidade, né, eu vou chamar de momento difícil da sua vida que você cresceu sozinho, será que você não pode pegar isso e ajudar outras pessoas, não? Porque hoje todos nós estamos no mesmo nível, é o que o Marcos falou. Não tem muito, né, Marcos, o que fazer, mas eu tenho certeza que nós podemos nos preparar para quando isso tudo terminar, sair à frente. É sempre o que eu busco falar para o pessoal, que hoje o pessoal tem visto esse momento como um momento de férias, né? Um momento de descanso, e que pior ainda quando a gente se preocupa, o que vai ser de mim semana que vem, mês que vem. Mas eu tenho visto muitas pessoas também que estão se preparando nesse momento, que têm enxergado a oportunidade para sair na frente quando tudo voltar ao normal. Então, quem não teve nenhuma reserva, quem não estava preparado para isso, até uma sugestão, o governo hoje tem algumas medidas que estão ajudando a população. O governo liberou a nível nacional em mais de R$1 trilhão. Então, eu acho que essa pessoa pode buscar a informação, como ter acesso a essas ajudas que o governo tem dado, e por ela mesma ela nunca pode parar. Mas eu não tenho dinheiro nenhum. Beleza, mas você tem sua mente. E uma das maiores riquezas que nós temos é a nossa mente. Então não pare de alimentar a mente, que eu tenho certeza que a parte financeira é consequência. Acho que a principal coisa nesse momento se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que não têm reserva, que talvez têm várias contas para serem pagas. Primeira coisa, não pegue dinheiro emprestado. Não coloque tudo em cima do seu cartão dizendo o seguinte: depois eu vou pegar meu cartão e vou parcelar meu cartão. Porque nesse momento você talvez querer negociar com bancos quando você tem um bom nome. Banco não negocia quando você tem bom nome. Uma empresa de cartão, a taxa de juros é muito alta. Então o principal conselho: tenta não fazer uma dívida com uma taxa de juros tão alta para você tentar resolver um problema agora. Por quê? Nesse momento, acho que todos estão sensíveis ao que está acontecendo. A pessoa da qual você deve o seu aluguel sabe
que você não está trabalhando. A pessoa que você deve, talvez, no supermercadinho perto da sua casa, sabe que você não está trabalhando. Então é sentar com essas pessoas, olhar nos olhos dela, e ela entender o que você está passando, e negociar o que você está devendo, para ser pago, parcelado. Porque pegar dinheiro emprestado nesse momento, vai ser algo muito complicado, porque quando o senhor falou uma palavra muito forte, as pessoas que se não planejaram para esse momento, as pessoas que não têm reserva. Primeiro, nós, por mais que ganhamos muito ou pouco, jamais devemos ser pessoas sem reserva. Infelizmente, a maioria, talvez 99% da população brasileira, não tem reserva. Porque nós não tivemos a educação para poder entender que é importante você ter reserva financeira. Porque reserva financeira não se faz quando sobra dinheiro. Reserva financeira é uma conta que você tem que pagar ela todo mês na sua casa. Tem uns filmes americanos que é muito legal. Você vê as pessoas fazendo planilha, que é uma coisa que todos devem fazer, principalmente nesse momento, começar, já que está em casa, começa a entender como você está gastando seu dinheiro, porque a maioria de nós não sabemos como gastamos nosso dinheiro. E hoje, como nós estamos parados, a gente começa a olhar, poxa, a gente gasta muito mais, talvez com coisa que não precisa, do que com coisa que precisa. Porque a gente está parado em casa, a gente não está indo no shopping, a gente não está comprando desnecessário. A gente está poupando até de ir no supermercado por causa do não sair tanto de casa. Então a gente está conseguindo economizar em coisas que a gente achava que não. É porque o dinheiro ele vai e a gente nunca percebe para onde ele vai. Então quando eu dou origem para o meu dinheiro, quando eu dou endereço para o meu dinheiro, ele sempre vai para o endereço que eu dou. Então é importante você entender como está o seu fluxo do seu caixa, para onde ele está indo, e você começar a entender o seguinte: é importante eu criar uma reserva, independente se eu ganho muito ou se eu ganho pouco. Porque reserva financeira não é para quem tem muito dinheiro, ela é para todo mundo que ganha dinheiro. Então, se a gente tem esse preparo, com certeza qualquer situação que vai acontecer no futuro, porque hoje, na verdade, pastor, está acontecendo algo a nível nacional, mundial, mas sempre alguém passa algum momento, como esse nós estamos passando hoje, todo mundo junto, alguém está passando isso isoladamente na sua vida. Um momento de problema, um momento onde o seu negócio não está dando certo. E a única coisa que salva esses momentos é aquilo que você plantou, é a reserva que você criou. Eu já passei por momentos na minha vida que eu levei susto. E o que me ajudou foi tudo aquilo que às vezes eu sacrifiquei e guardei para um dia como esse aparecer. Em Gênesis capítulo 41, é uma aula fantástica a partir do versículo 17, quando José interpreta todo o sonho do faraó. Então, ele fez com que no tempo de vacas gordas, no tempo das coisas boas, fossem guardados. Porque iria vir um tempo difícil. E quando o tempo difícil vier, o que salva o tempo difícil é a reserva que você fez. E o mais interessante disso, eu acho, e o perigoso, na verdade, é que no sonho, quando José está vendo aquele sonho, está tendo aquela análise daquele sonho, principalmente na parte das vacas gordas, das vacas magras, ele diz o seguinte, que ele via as vacas magras, elas consumindo as vacas gordas, elas entrando por suas entranhas e não se saciavam. E muitas das vezes a gente começa a perder o que nós temos para tentar salvar um problema, e a gente perde tudo que construiu para salvar um problema tão pequeno, e muitas das vezes o problema não se salva e a gente perde tudo que tem. Então é muito importante a gente entender como que está a nossa vida financeira, certo? E quando a gente fala assim em poupar, reservar, fazer reserva, as pessoas falam assim, poxa, só faz isso quem tem dinheiro. Não, só faz isso quem tem educação financeira. Se você não tem, busca ter, porque não é sobre quanto eu ganho, certo? Eu até digo o seguinte, o que define riqueza não é quanto que eu ganho, é quanto que eu guardo. Isso define riqueza. Então acho que é muito importante você nesse momento entender o seguinte, eu preciso negociar as minhas dívidas, eu preciso negociar o seu Zé da esquina, certo, da venda. Por quê? Porque se eu corro para o banco agora, eu corro para o cartão de crédito, eu vou ter problemas com isso. E é interessante que a primeira coisa que nós fizemos a nível de igreja local foi fazer uma negociação a respeito do nosso aluguel. Com alguns nós conseguimos 100% para pagar no final do ano, com outros nós conseguimos 50%, e é exatamente, são estratégias que você faz, e tudo isso
ocasionou depois que eu assisti uma live. Foi tão incrível, eu assisti uma live e logo eu vi uma oportunidade para, de certa forma, não ter essa obrigatoriedade tão alta a nível de aluguel. Eu acho muito interessante isso. Algo também que eu descobri hoje, e talvez você tenha a sua casa financiada pela Caixa, a Caixa acabou de lançar uma proposta de 90 dias sem o pagamento da parcela. Então você pode postergar por 90 dias, e o que é mais incrível é que você não vai pagar juros por isso. Essas 3 parcelas serão lançadas nas últimas parcelas do seu financiamento. Você não vai ter prejuízo algum no sentido de dívida, no sentido de juros. Simplesmente você tem 90 dias. Você pode procurar sua gerente. Nós vamos colocar na descrição do vídeo o meio para você fazer isso através do aplicativo. É muito simples. Inclusive eu fiz o meu hoje falando com a minha gerente. Então você consegue, de certa forma, ficar tranquilo a nível da sua prestação, da sua habitação, através de lançar para daqui 90 dias. Mas eu sei que esse é um momento assim tão gostoso de conversar, e eu sei que a gente poderia ficar, mas inclusive a gente pode marcar na próxima semana, que no nome de Jesus nós vamos estar já funcionando, mas mesmo assim nós podemos estar realizando essa live, até sobre um planejamento financeiro. Eu acho que isso é importante. Como o Neto disse, nesse momento que a minha mente está desocupada, eu preciso ocupá-la. E talvez esse momento de fazer um planejamento financeiro, fazer uma proposta de organização financeira, seria muito ideal, ao invés de eu ficar na Netflix somente, ao invés de eu ficar gastando tempo e por aí vai. Neto, para a gente terminar, o que você poderia falar, sugerir, exatamente nesse momento? O que você pode falar para o autônomo, para o empresário? Por mais que a gente falou no início sobre estratégias e tal, mas você, e até mesmo eu convidei, tanto você como o Marlos, porque eu não vejo simplesmente vocês como homens de negócios, como business, mas eu vejo vocês como homem de Deus, e essa faz a total diferença. E você, como esse homem de negócios, como esse homem de Deus, o que você tem como palavra de Deus ao seu coração? O que você tem hoje que queima o seu coração, da sua visão, daquilo que Deus tem comunicado com você, ou até mesmo aquilo que você tem se comunicado no sentido de visualizar, de ver? O que você gostaria de falar e que você sente hoje no seu coração, Neto? Antes do senhor falar na questão de Deus, seria a minha primeira resposta. Não tem como a gente fugir. É engraçado que muitos de nós apegamos um pouco mais em Deus nos momentos difíceis, né? E que esse momento aconteceu para que isso acontecesse, que seja, então beleza, então bacana. Então, primeira coisa é o que eu faço, né? O que eu faço, até é a minha sugestão, é se apegar mais ainda em Deus. Saber, ter confiança que Deus, Ele tem um controle de tudo, tudo está nas mãos dEle, e que eu tenho certeza, é algo que nós sempre passamos lá no escritório, eu sempre passo para alguns empresários, que tudo acontece porque Deus tem algo a nos ensinar. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. E o Marcos falou muito sobre educação financeira. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós podemos aprender nesse momento aqui é que é importante a gente ter uma educação financeira. Então pode ser que até agora, até então, você que tem 5, 10, 15 anos de empresa, é empresário, é empreendedor, ou você que é colaborador, da agora para frente é importante a gente se preparar para momentos difíceis, né? Não que nós vamos passar por outro momento, mas pode acontecer de você ter que sair da empresa onde você está hoje, você ter que mudar do ramo do negócio, ir para uma nova aventura, ir para algo que você ainda não domina. Mas é Deus, é confiar em Deus, ser sempre positivo, porém realista, saber das coisas que estão acontecendo, e que, algo que eu peço, que Deus sempre vai nos dando estratégia. E pelo menos até hoje, Deus nunca tem falhado em questão de estratégias, em questão de orientações e até ações lá dentro da nossa empresa também. Outra coisa, para ser mais específico, mais pontual, olhando um pouco para o empresário, eu quero falar uma palavra aqui que quem for empreendedor vai se familiarizar muito bem com ela, é o tal capital de giro, né? O Marcos falou muito sobre a reserva para a pessoa, eu como um indivíduo, e para o empresário o capital de giro ele é fundamental para a empresa. O capital de giro é aquele dinheiro que ele tem que ter guardado para que aquelas vendas que ele faz a prazo, ou para aquelas pessoas inadimplentes,
ou para um momento que as vendas estão fracas, ele possa ter esse dinheiro e colocar ele no negócio para que o negócio não pare, para que o negócio continue girando. Nós sabemos que hoje a educação financeira, ela está sendo implementada agora no ensino médio, ensino fundamental. Eu não tive, não sei se vocês tiveram no ensino médio de vocês, mas ela está sendo implementada agora. É algo que nós brasileiros não acostumamos, não aprendemos isso enquanto adolescente, enquanto jovem. Nós aprendemos quando nós vamos para o mercado de trabalho, quando nós resolvemos ser empresário. Aí eu vejo o tanto que é importante ter essa educação financeira. Então, primeiro é Deus, não tem como fugir, não tem outra palavra, não tem o que falar. Segundo, é buscar ensinamentos, o que nós podemos aprender com esse momento. E realmente, pastor, é sentar na mesa, pegar um papel, uma caneta e escrever. O que eu estou tirando de lição desse momento? E escrever aquilo dali, para que a partir daquilo que você escreveu, vai surgir novas ideias. Deus vai abrir a sua mente, Deus vai colocar pessoas do seu lado, vai abrir os seus olhos para enxergar oportunidades, porque às vezes a oportunidade está do nosso lado e nós não conseguimos observar ela. Interessante, tem um pessoal essa semana, segunda-feira, veio conversar comigo, falou assim: Neto, preciso de pagar o meu aluguel, o que eu faço? Beleza, né? Então vou jogar bomba assim, né? Então nós pensamos junto, né? Aí nós vamos refletir. Nesse momento, quais são as empresas que não podem fechar? Do mesmo jeito que tem algumas que podem, outras não podem fechar. Quais são as que tiveram essa liberação? Alimentação, posto de combustível, farmácia, são alguns segmentos, né? Beleza. Então, se a alimentação não pode fechar, significa que nós, seres humanos, é a nossa principal necessidade, né, Márcio? Para a gente ficar em pé, para ficar saudável, nós temos que comer. Né? E sendo um pouco até mais técnico, a pirâmide de Maslow fala isso, né, sobre as necessidades humanas, e a primeira lá são as necessidades fisiológicas, que é comer, beber, tudo isso. Então olha só a oportunidade aí. Então por que você não começa fazer um pequeno sanduíche, fazer um sanduíche natural, começar a fazer mini pizzas, começa a fazer alguma coisa e começa a vender por delivery. Você não precisa de um investimento alto por agora. Aí vem daquela primeira ou segunda pergunta que o senhor me fez, eu que não tive reserva, o que eu faço? Às vezes tem 2, 3 pessoas que não têm essa reserva, mas pode ser que vocês podem trocar favores, né? Ou seja, se eu tenho ali um fogão industrial, aquele de 2 bocas, tem outra pessoa que lá no freezer dela ainda tem uma calabresa, tem um salame, tem um pão, e se a gente juntar, fazer um bem bolado aqui e conseguir colocar no mercado isso daí? Olha só que interessante, isso nós conversamos na segunda-feira, 8 horas da manhã. Quando foi na segunda-feira à noite, ele fez o primeiro protótipo. Na terça-feira, ele fez o segundo e vai inaugurar agora, sexta-feira. Então, assim, quando a gente fala em Deus, não é que Deus vai descer aqui, vai colocar a mão na sua cabeça, cara, isso aqui, bum, apareceu. Não é. É a gente sempre confiar nele e pedir para ele estratégias. E eu percebo isso, que nesse momento, Deus me usou para conversar com essa pessoa. Não foi eu que dei a ideia, mas nós fomos conversando e fomos lapidando um modelo de negócio. E eu tenho certeza que com isso ele vai conseguir pagar o aluguel, pagar a água, pagar a energia. Aí já vem até a questão da gestão financeira, né, Marcos? Se realmente esses 90 dias que o senhor também comentou, eu for isento de algumas coisas para pagar, eu posso começar a fazer aquela poupança desde já, para quando as coisas voltarem ao normal, eu conseguir continuar honrando as minhas obrigações da minha casa ou da minha empresa e ainda tenho um dinheiro para, quem sabe, esse negócio que surgiu no momento de crise seja um negócio de sucesso, né? Então a minha orientação, quero até olhar para o pessoal que está assistindo, acredite, também vá atrás de conhecimento e dentro do limite seja ousado. Se você tem Deus no seu coração, na sua mente, nas suas ações, tem certeza que falhar ele não vai. Sendo breve também aqui, eu sempre, na verdade, assim, sabe, pastor, eu me considero um homem de Deus que tem um negócio. Desde quando eu me converti, eu me considero um homem de Deus. Então, as minhas ações têm que ser ações que me levam a estar mais próximo das promessas que Deus tem na minha vida. E Deus, ele age por princípios. E tem algo que para mim acho que é fundamental, sabe? Tem uma frase que eu ouvi de um amigo uma vez,
doutor, pastor Mike Murdock, ele fala o seguinte, que nenhuma semente que sai do meu bolso, ela sai da minha vida. Então, toda semente lançada, toda oferta que eu dou, então ela nunca sai da minha vida. Então, aquilo ali, ela só vai frutificando, frutificando. E tudo na minha vida que eu conquistei, e graças a Deus eu tenho conquistado muitas coisas, Deus tem me dado a oportunidade disso, foi em cima de desafios que foram feitos em minha vida, em cima de lançar sementes. Eu sempre, quando eu tenho um desafio de lançar aquela semente, aquela que me faz pensar, porque a oferta é algo bem interessante. A oferta ela é algo que geralmente a gente dá a oferta mais por uma forma de desencargo de consciência, talvez. Mas o gostoso de fato da oferta, de você depois ter a recompensa dela, é aquela oferta que te faz pensar. Uma vez, duas vezes, você fala assim, não é Deus que está falando comigo, não é possível. Porque é de desafio. E quando essa oferta ela vem para o altar, ela nunca mais sai da nossa vida. Então, por mais assim, que existe um momento de incerteza, é nesses momentos que Deus gosta de desafios. E se eu pudesse lançar um desafio para os empresários, para as pessoas, lance semente, oferte. Em pessoas, na casa do Senhor, onde você vê que a sua oferta ela vai ali fazer diferença, como eu vi aqui essa semana, o Senhor distribuindo álcool para as pessoas na rua, distribuindo detergente. Eu que sou aqui dessa casa, eu fico muito feliz em saber que os desafios que eu lanço aqui dentro, eu vejo realmente Deus fazendo algo muito grande na vida das pessoas. Então eu acho que isso realmente volta para mim de uma forma espetacular. E eu tenho cada vez mais prazer de lançar desafios na casa do Senhor. Então acho que esse é um desafio, isso é para mim uma das coisas principais. E que se eu pudesse dar esse conselho realmente para o empresário, como homem de Deus agora, lance desafios que realmente talvez incomode o seu bolso. Porque de fato você vai colher o extraordinário. 2 minutinhos, por favor. O primeiro ensinamento desse momento que a gente pode perceber é sobre educação financeira. O Marcos falou muito bem. E no começo desse ano, nós fizemos uma ação aqui nessa igreja, Church Connection, onde, como eu sou da área financeira, nós conversamos e nós lançamos uma ideia de educar financeiramente a população. Ficou bem claro que não era para os membros, né, da igreja. Nas inscrições, nós tivemos em torno de mais ou menos 300 inscrições. No dia veio 50. Então, e dessas 50, o Marlos falando e eu contando aqui, 5 pessoas conseguiram desenvolver o seu próprio negócio nesse intervalo, de janeiro a março. Então, quando nós vamos em busca de informação, quando vamos em busca de conhecimento, as coisas aparecem, né? E até reforçando, sempre que tiver oportunidade, principalmente voltado para a área financeira, porque é o principal impacto que nós estamos sofrendo hoje na área financeira, agarre, né? Que seja gratuito, que seja pago, não importa a forma, mas sim que abrace isso, que eu tenho certeza que pode ajudar muito na sua vida hoje e a curto prazo também. Diante disso, eu quero agradecer ao Neto, agradecer ao Marlos e fazer o convite e o desafio para a gente fazer segunda-feira novamente. E aí a gente senta e vocês vão nos ensinar a fazer um planejamento estratégico, financeiro, de vida. Acho que é muito importante e é exatamente esse momento que faz a grande diferença. Eu gosto de entender que a crise, ela gera em nós oportunidades. Oportunidade de confiar em Deus, oportunidade de sair da nossa zona de conforto, oportunidade de pensar diferente, de agir diferente. E afinal, o que nós esperamos para vocês que estão ouvindo e assistindo, é que nós queremos que a sua casa, que a sua vida, que a sua família viva o melhor do Senhor. E o melhor do Senhor não significa que você precisa ser rico. Mas o melhor do Senhor precisa que você possa ser controlado. Porque o importante não é o quanto que você ganha, acho que essa é a dinâmica, mas sim quanto que você gasta. Porque não adianta você ganhar 20 mil e gastar 50. Então acho que a dinâmica não é essa. Então, e às vezes as pessoas têm essa dificuldade de achar que igreja só precisa falar do Espírito. Eu acho que é um grande erro, porque na verdade a igreja
ela não vê o ser humano no aspecto só espiritual, e sim no sentido holístico desse ser humano. Então o ser humano, ele é alma, ele é corpo, ele é espírito, ele precisa ter relacionamento, ele precisa pensar sobre vida financeira. E eu carrego comigo uma lição que há exatamente 8 anos atrás entrou uma jovem aqui na igreja. E ela não arrumava emprego de jeito nenhum. E eu fiquei incomodado com aquilo e pedi para que ela trouxesse o currículo dela, porque todas as oportunidades que ela recebia uma negativa sobre a oportunidade de trabalho. E ela é uma serva de Deus, uma mulher incrível, uma jovem com todo potencial, e aquilo me incomodou. E aí eu peguei o currículo dela e fui ver as atribuições que ela tinha colocado. E uma de suas atribuições, ela colocou assim: eu sei contar moedas. Eu falei assim, qualquer criança sabe contar uma moeda, ninguém vai te contratar porque você sabe contar uma moeda. Mas eu vi que era uma simplicidade que ela tinha colocado. Sentei com ela, refiz o currículo, e o resultado é que ela conseguiu um emprego, o resultado é que ela conseguiu passar no Enem, o resultado é que ela é formada em administração de empresa, que hoje ela tem um MBA, hoje ela trabalha na área, e tudo começou porque ela simplesmente não tinha se atentado que uma informação errada estava gerando uma informação errada para quem estava com o currículo dela. E muitas vezes você é a pessoa certa com a informação errada, ou fazendo a coisa errada. E tem muitos momentos que nós estamos orando, pedindo: Deus, abra uma porta, faça determinada coisa em meu favor, mas nós estamos com a estratégia errada diante daquela situação. Então, quero agradecer vocês, porque eu acredito que vocês são as pessoas certas para trazer as estratégias certas. E para mim foi de grande valia esse momento, esse bate-papo. E semana que vem, segunda-feira, 8h13 em ponto, viu, Neto e Marlos? Na verdade foi eu que atrasei. Mas 8h13 em ponto nós estaremos aqui e vai ser muito bom. E quero aproveitar e continuar e desafiar vocês. Acho que isso é muito importante. E existem tabus e barreiras que a igreja precisa derrubar. E um deles é que todo mundo só está pensando em ganhar dinheiro. Não, na verdade, nós estamos pensando que a sua família viva de uma forma melhor, que você consiga ter a dignidade de pagar as suas contas mensalmente, que você tenha a alegria de ver o resultado do seu trabalho, que você tenha a alegria de sentir que o seu dinheiro não está escorrendo pelas mãos como areia, mas que você está conseguindo segurar, você está conseguindo ter uma vida saudável, que viaja e por aí vai. Então quero agradecer vocês, está feito o convite e está feito o desafio para que nós possamos ter pelo menos uma vez a cada 15 dias uma live só sobre isso, e quem sabe nós teremos algo específico aqui na igreja que Deus vai usar vocês em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, obrigado a todos, obrigado Zeke. O Zeke é o produtor de tudo isso aqui, a nível de áudio, som. Quero agradecer ao Carlos também. Carlos, tadinho, o Carlos está vindo todo dia para a igreja para fazer as lives. Deus abençoe, Carlos, em nome de Jesus. Fica tranquilo que hoje eu vou pagar sua pizza, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Via delivery. Deus abençoe, obrigado, beijo no coração, fica com Deus.